Prefeito Antônio Pedron, nesses 100 primeiros dias, quanto faz já que começou a dormir normal? Porque a gente sabe que nos primeiros dias o senhor dormia pouco. Sim. Nós vamos completar os 100 primeiros dias no dia 12, por aí. Então, eu estou contando os dias porque a gente quer começar umas coisas bem emblemáticas até o dia 12. Um delas, por exemplo, é desassoreamento do Lonqueador, do Progresso, o projeto do Lambari, que são obras estruturantes. Então, já faz 8 anos que não se faz, 10, sei lá, e eu coloquei como meta. Essa é um. E eu acho que vai dar certo. Sabe por quê? Licenciamento. E outra coisa que eu tenho na cabeça, não adianta eu querer atravessar e não ir atrás de licenciamento, depois dá o que deu com o Conjunto Vida Nova, que está lá uma encrespação danada, que foi para, digamos, agilizar o processo de construção de casa, por um momento político, que eu não questiono, mas que hoje está tomando uma energia da gente muito grande, mas estamos conseguindo. Eu sei agora da promotoria, já que estamos falando disso, em que estamos assim muito esperançosos, que só falta a questão de uma lagoa de contenção, que lá do IAT, porque só pode lançar um programa assim, de construção de casa, ela na verdade, um parcelamento de solo, é um loteamento, que tem que ter a energia, tem que ter o asfalto, tem que ter a drenagem, tem que ter a iluminação pública, tem que ter o asfalto da via, mas isso tudo previamente aprovado. E mais, a retenção da água, que lá é uma região que vem muita água dos morros, então tem que ter as bacias de contenção. E esses projetos nós andamos bem, e ele foi assinado um TAC, mais ou menos fevereiro, março do ano passado, não, um pouquinho antes. Ele tinha 1 ano para cumprir o TAC, e ele não foi cumprido. Então, o IAT, no dia 28 de novembro, embargou a obra e colocou o prefeito que entrou em maus lençóis, né? Porque assim, o que a gente vai fazer? Embargo do IAT, não sabe, né? Daí pagamos, houve uma multa, pagamos essa multa agora ontem, para liberar a licença atual, mas essa é uma condicionante para pagar a multa, mas tem uma série de outras que nós já conseguimos fazer e protocolar no IAT. Agora falta um detalhezinho, então eu diria assim que esse foi uma dor de cabeça e nós vamos resolver, acredito que dentro dos 100 dias aqui. Se não der agora, dá poucos dias. Mas o que mais dá dor de cabeça é que nós iniciamos um governo tínhamos que fazer as rescisões da maior parte do pessoal que trabalhava, nós tivemos que pagar essas rescisões, nós tivemos que ajustar toda a máquina e continuamos ajustando na forma que nós entendemos, muito focado na gestão, na modernidade, que já melhoramos bastante coisa e vai melhorar muito mais, desde um pedido de um tapa-buraco, tudo ele de forma eletrônica, com fotos, isso já está praticamente implantado. Mas acima de tudo, o que mais nos deu, em tese, dor de cabeça e não deixou dormir foi a questão dos professores, né? Porque no dia 2 de janeiro o concurso venceu dia 31, então tinha que ter chamado no dia 28, 29 os professores que viriam no ano seguinte. E por decisão do prefeito anterior não chamou, então eu não vou questionar. Mas no dia 2 de janeiro tivemos que abrir um concurso. Abrir um concurso dia 2 de janeiro, para o dia 5 de fevereiro, aula. Então tínhamos que fazer o concurso, chamar e contratar. Fizemos aí com o PSS, o simplificado. Aí fizemos, então, daí foi ajeitando, fomos correndo, contratamos 365 professores na rede, vai precisar mais uns 20, e ainda contratamos em torno de praticamente 200 professores apoio, que é para atender os autistas, né, que da nossa rede. Então, sim, foi desafiador, mas valeu a pena. E nesse período todo foram contratados professores de 20 horas, 40 horas, deu assim a questão especialmente dos autistas, houve troca de professor, então aquele acolhimento do professor antigo com o aluno que tinha o transtorno de autismo, ele até que se adaptou, foi um pouco mais complexo,
Mas assim, hoje dá para dizer que já está praticamente, assim, 90%. Então, que é o trabalho da Rosinha Vandrese, que é a secretária, e a professora Lurdinha, que nós demos esse encargo. E nesse período todo também tivemos várias viagens a Curitiba para fazer a parte política e encaminhar projetos, né? Mas espera, voltando para a dor de cabeça ainda. Na questão da saúde também, né? No então, hospital lá, né? Sim, saúde, educação e saúde, eu tenho né? que lembrar, saúde. No hospital, por exemplo. Citando as dores de cabeça. Não, mas que bom que você me lembrou. HGI, sem dúvida, assim, algo complexo, porque ele é um hospital que, em tese, é aberto, com 150 funcionários, mas aberto, fechado. Então, aí nós temos que equipar o hospital, contratar mais médicos, fazer a parte da gestão do SUS, conversar com o Hospital São Francisco, e hoje estamos lá já passamos de 100 nascimentos e investimos bastante, e também tivemos a questão do pagamento da despesa de saúde do ano anterior, que não foram devidamente, eu diria assim, regularizadas para pagar. Porque quando tem um governo, tu tem o tal do resto a pagar, ou seja, devo. Mas daí, na administração pública, aliás, quem vai vender uma empresa ou passar uma empresa, ele também, se ele deve, ele tem que ou deduzir do patrimônio líquido ou deixar o recurso. Então, na administração, isso é muito claro. Na troca de governo, se eu devo lá 13 milhões, eu tenho que deixar o recurso disponível. Isso é lei. Então, de fato, isso aí deu uma dor de cabeça para nós, porque nós tivemos que ter um desgaste de mandar para a Câmara, orientado pelo Tribunal de Contas. Pedro não gosta de confusão, né? Então, não foi por motivo político, foi uma questão técnica. Passou na Câmara, foi aprovado e nós pagamos. Só que esses 13 milhões deu uma desarmada no nosso caixa, sabe? Porque nós gastamos aí 30% do nosso recurso livre com saúde em janeiro. Fevereiro já deu um pouco menos. Março vai diminuir um pouco. Então, daí, o que vai acontecer? Que esse dinheiro vai faltar lá em dezembro. Então, nós vamos ter como é que vamos resolver isso? Teve a questão, sim, do conjunto Vida Nova, que eu já falei que isso foi uma dor de cabeça monstruosa, porque correu o boato que o prefeito não quer. Pelo amor de Deus, o prefeito quer e lutou mais de 8 anos para trazer um conjunto residencial para Beltrão. Então, também foi uma dor de cabeça que eu vou dizer assim, foi muito empenho, mas muito empenho mesmo. E eu fui no IAT 3 vezes, a minha equipe foi mais. Mas por que ir para Curitiba? Porque precisa. Você fala, lá tem que ir lá convencer o técnico que ele tem que ter um olhar diferenciado, que ele tem que tirar da gaveta, que ele tem que tocar e sensibilizar o presidente do IAT, que é meu amigo Escrocaro, e valeu a pena. Então, em 3 meses, consegui licenciar praticamente do zero um conjunto habitacional. Foi uma vitória muito grande e deu de cabeça. E também temos a questão do aeroporto, sim. Por quê? Não sei por quê. Logo lá no início de janeiro, passados 20 dias, 30 por aí, recebemos uma manifestação do Poder Público, aliás, da promotoria dizendo que uma série de recomendações quanto ao aeroporto novo, lá na linha Gaúcha. Na linha Gaúcha. Bom, lá dizia assim, tendo em vista que o aeroporto Paulo Abdala é um bem especial, ele não poderia ser desafetado, não poderia ser vendido. Por quê? Bens especiais, que nem uma rodoviária, um aeroporto, ou mesmo um hospital público, eles são bens que prestam um serviço para a sociedade. Então, para você desafetar, ele tem que tirar a condição do aeroporto. Então, se você dizer, não tem mais o aeroporto de Francisco Beltrão, nós vamos extinguir o aeroporto, vamos fechar o aeroporto. Vamos devolver ele para a ANAC, o aeroporto municipal, não nos interessa, daí você poderia ter vendido. Nessa condição, o promotor, o Dr. Fabrício, nos mandou um ofício dizendo que era recomendável devolver o dinheiro e interromper a venda, porque nós estávamos com o segundo lote preparadinho para abril, para vender para abril. Bom, nessa brincadeira, nós tínhamos recebido 7 milhões, né? Daí foi aplicado 4 milhões na terraplanagem, então 3 milhões ficou ali, que está ali, que a gente não pode usar. Mas a recomendação qual for? Devolver o dinheiro. Então isso é de fato uma dor de cabeça monstruosa que nós estamos resolvendo. Conversando. Pegar de onde esses recursos? 3 milhões está lá na conta que
que é dos que entregaram. 4 milhões é de recurso livre, meu amigo, vai faltar em algum lugar. Pois bem, mas é uma recomendação apenas, só que na recomendação fala assim no seu final: não atendida esta primeira recomendação, o prefeito está sujeito a ação civil ou ação de responsabilidade civil e ação criminal diretamente ao prefeito. Tá. Então daí nós entendemos ser melhor devolver e também recomeçar o projeto de licenciamento. Então foi 1.190 metros licenciado e são 1.850. Então nós estamos licenciando. Primeiro que a gente fez, o IAT tem pouca experiência em aeroporto acima de 1.190 metros. Nós mandamos um ofício solicitando, vocês nos digam, porque eles foram questionados pelo Ministério Público por que deram a licença sem as áreas complementares, a área do taxiway, a área do terminal, a área da biruta, a área da iluminação, a área do estacionamento dos aviões, que é o taxiway, a área dos hangares, né? E tudo isso. Daí apertou o caldo também. Bem, daí desses 1.190 metros para 1.850, nós temos que fazer o IARIMA, que é um projeto complexo de licenciamento, que custa 1,5 milhão para fazer, né? E nós, então, escrevemos para o IAT para perguntar se, de fato, não tem como, em face da situação, que eles também foram lenientes, eu arrisco dizer, no sentido de ter concedido esse licenciamento. O Beltrão não concedeu, lá em Curitiba conseguiram, provavelmente com alguma influência política, mas enfim, tudo bem. Então daí vamos licenciar. A ideia que surgiu agora, então, para devolver esse dinheiro aqui, os 3 milhões está ali no caixa, vamos devolver, mas daí para devolver os 4, nós temos que fazer uma lei autorizando a devolução, que vai ser o nosso recurso livre. Aí, enquanto isso, nós tivemos uma ideia. Eu tinha um dia que eu estava em Cascavel, vindo de carro, falei, mas o que vão fazer? Eu pensei, daí me deu um chilique, um insight ali, e eu pensei assim: por que a gente não vende toda a área? Sabe quantos alqueires tem lá? Tem 10 alqueires aqui em cima. Aeroporto atual. 244 mil metros. O atual? O atual. E, deixa eu só lembrar, nós temos que comprar o terreno para o novo aeroporto. Sim. Mas assim, vamos pôr por baixo para ser ruim. 20 alqueires, mas nós tínhamos que comprar 30. Mas vamos supor que compre 20, tá? Que também aí, você vai contar ali, 10, 12 milhões. Bem, daí sobre do aeroporto, que eu estava falando das áreas que você tem que agregar e tal, né? Então, por isso que dá esse tamanho de terreno. Mas a proposta é mas os 10 alqueires hoje do aeroporto, seria o seguinte: nós já conversamos. Você vai lá, reúne 10 empresários, nós queremos 60 milhões. A reunião que o senhor fez aquele dia que voltou de Cascavel, né? 60 milhões. Agora vai ter outra essa semana. Isso aí vai dar em torno de R$270 o metro. Vocês nos paguem os 60 milhões parceladamente, conforme vai a execução do aeroporto novo lá embaixo. E nós vamos pagar... Mas como é que vai vender? Eu falei que não podia vender. Não, nós vamos vender, mas a operação no aeroporto continua. Nós vamos pagar aluguel para ter o aeroporto municipal funcionando. É uma engenharia aí jurídica, técnica, que já pediu um estudo. Eu acredito muito piamente que dá para fazer. Aí com esses 60 milhões, nós podíamos comprar. Aí tem 10 que o Estado já mandou, que está aí para usar, dá 70. Daí com isso aqui a gente consegue fazer a pista, nem iluminar, mas consegue fazer a pista, a condição básica de iluminação, talvez, e pronto. Daí então os hangares ficam para resolver no futuro. Pode operar. Para ir operando assim, de uma forma precária, porque hoje o aeroporto aqui funciona bem à noite, tudo certinho. Bom, aí com esses 70 milhões eu acredito que a gente possa dar andamento. Mas é impossível, não é possível porque quando eu falei, eu vi o brilho nos olhos de empresários que são do ramo, porque se eu vender a 60 milhões, vai dar uns 270, 280 reais o metro. Mas daí é o seguinte, eles vão fazer o loteamento, eles vão fazer o asfalto, eles vão fazer o parcelamento, eles vão pôr a luz, a energia,
Tudo isso. Deixa eu voltar do anterior, no Aeroporto Velho. Uma das condições que o promotor também deu com régua nos dedos, foi de que, como que eu exijo um pré-projeto para conceder um aeroporto, licenciar um parcelamento de solo, um loteamento, eu exijo todo o licenciamento ambiental, parcelamento de solo, matrícula individualizada, tal, e vocês não têm nada desse de vocês. Então, tudo isso ele quis justificar o porquê que ele sugeriu. Então, tem uma luz bacana aqui. Mas, digamos que também não dá. Tá, então, nós vamos ter que pegar, investir lá uns 800 mil por mês no aeroporto de recurso livre e certamente vamos sacrificar, sem certeza, especialmente a saúde, que gasta bastante recurso livre. Então é uma decisão bem complexa. Mas eu não vou tomar essa decisão sozinho. Quem vai tomar a decisão comigo junto vai ser os beltronenses, especialmente os que têm mais recursos e possam usufruir mais do que a maioria das pessoas que sobre o aeroporto. Nesse sentido, prefeito, só aproveitando, a ideia antiga do aeroporto regional, com a ANSOP coordenando, isso está completamente fora de... Não está. Eu tenho conversado com o Gerry, prefeito de Pato Branco, só que só tem um jeito de ser aquele aeroporto. O Clóvis Cuculoto, atual presidente da ANSOP, está maravilhado porque ele ouviu lá em Brasília que está aprovado lá na ANAC, o nosso aeroporto, na SAC. O regional? Eu não sei se contei para vocês. Eu fui a Brasília ainda em dezembro, fui lá ver. Daí a diretora da SAC, Secretaria de Aviação Civil, falou assim para mim. Eu não lembrava mais dela, mas ela lembrou de mim que fui muitas vezes lá. Olha, faz o seguinte, me bateu nas costas, larga de mão. Faz o seguinte, tu tá com o aeroporto aprovado aqui. Daí eu lembrei dela, o de Renascença. Sim, tá, nós ficamos lá 8 meses vendo condição de vento, condição de neblina, né, nada que foi feito aqui. E lá está a infraestrutura de lá é pronta, a estrada. Pode ter uma unidade de bombeiros ali em Renascença, tem água, tem tudo. E estudo de fauna, de flora, assim, da movimento das aves, tudo isso estudado. Se lá tem muita ave que passa, longe de 17 quilômetros de aterro sanitário, então muito estudado. Então é o seguinte, só que, claro, esse projeto aí, ele tem que, o Clóvis quer ir a Brasília, mas se ele não levar o GR junto, não adianta. Senão, porque daí não adianta você começar esse e esperar naquele e não dá nenhum. Sim, sim. Então, agora, como no município não tem mais como parar isso aqui, porque o município já investiu aí, vamos supor, uns 4 milhões, e daí vai jogar fora, se comprou aqueles 3 ou aquele e meio, então não tem como. Então, se você é administrador público, tem que tomar cuidado com essas coisas. E o de Renascença seria sonhado porque é o único que tem viabilidade econômica. Eu garanto para você o seguinte, assina embaixo. No Sudoeste não cabe 2 aeroportos. Ou vai funcionar de Francisco Beltrão, ou vai funcionar de Pato Branco, assim saindo daqui. Então, resta saber se a companhia aérea que voa em Pato Branco vai vir para Beltrão. Ou Beltrão vai ter outra. A Gol, por exemplo, em Beltrão e digamos, a Azul em Pato Branco. Essa eu diria para você que com muita segurança que não vai ter 2, porque não tem passageiro. Né? Pato Branco tem voado aí com 60%, 70%, né, da sua capacidade, e ela pega o grande volume de passageiros lá de São Lourenço, aquela indústria que tem lá grande de alimentos lá, que era Kellogg's, agora mudou mudou de dono. Então é uma situação que sim deu muita dor de cabeça. Agora eu, junto com o nosso secretário William, que é do planejamento, e o Júnior, que é do urbanismo, estamos estudando bastante. Já tinha estudo aqui também do o engenheiro que continuou na prefeitura, que era o Júlio Perim, que fez vários projetos. E assim, agora então, ou tiver uma alteração por regional, caso contrário, nós estamos rodando nesse. Então, agora a primeira questão é o licenciamento, aguardar. E tanto isso daí, enquanto isso, havendo essa negociação aqui, eu diria assim que deixa de dar um up e faz isso aí dentro de 2, 3 anos. Mas, enfim, por falar em dor de cabeça, essa foi uma delas, né? E, claro, o fato todo da colocação das pessoas, do acerto das pessoas, é um governo novo, tem indicação de partido, são processos complexos, tem a pressa. Por exemplo, eu garanto para você que eu recebi
em 3 meses aí, mais pessoas do que 3, 4 anos do que nós mesmos da gestão anterior. Por quê? A porta do prefeito está aberta. É que assim, isso é promessa de campanha, então a gente tem que ouvir. E tem bastante pedido assim que o que vai lá acha que é só o caso dele, sabe? Isso é meio psicológico. Que nem quando eu vou pedir para o governador, vou lá e peço 50 milhões, não é só eu. Tem 399 pedidos. E o prefeito vai conseguir atender as pessoas do jeito que está atendendo nesses primeiros 100 dias? Atendi a maioria. Vai conseguir manter esse ritmo? Eu tenho que dar uma ordenada nesse processo. Sabe o que está... Por quê? Isso é o início do governo. Então, os primeiros 4 meses, sim. Mas é uma questão de organização e de bom senso. Eu tinha já mudado a agenda, 8h30 às 9h30, atender esse secretário. 9h30, não sei o que e tal. Aí, tal dia de tarde, fazer visitar a obra. Só que eu vi que não funcionou também. Eu quero fazer o seguinte, eu vou tomar um dia por semana, não vou aparecer na prefeitura e vou ver as obras. E vou fazer a gestão, a questão política, visitar o morador, ver lá aquela questão, por exemplo, do acesso ali do São Marcos, lá com o pessoal que a gente combinou na campanha, vou visitar a empresa que está para se instalar, vou fazer aquele contato que precisa, vou olhar a cidade, isso eu faço nos domingos, né? Mas olhar a cidade onde é que tem um buraco, sair com o secretário, vamos ter que fazer isso. Ir para o interior, né? Estradas do interior, também uma dor de cabeça, vou lembrando e falando. Estrada do interior zerada, assim, ruim pra caramba. E nós tínhamos que investir mais de 2 milhões em conserto de máquinas. Hoje nós estamos com a patrola e meia funcionando, felizmente, porque uma está toda hora quebrada. Mas quando a gente tem sorte, tem 2 trabalhando. E já fizemos 150 km de estrada. Bem feliz com o trabalho do Sela, que é batalhador, não tem hora. E iniciamos 2 pontes também. Uma que vai ficar pronta em 60 dias, aquela que vai lá, não sei se tu conhece ali, aquela que liga a Flor da Serra, vai ali pela Água Vermelha ali, pelo assentamento Missões, tem asfalto lá. Até nós vamos pedir, nós temos o governo do estado tem um programa de asfalto para o interior, nós nos inscrevemos, está na gestão do deputado Reichenbach, de repente consegue asfaltar, fazer uma ligação para a Flor da Serra. E é importante, mas a ligação já tem estrada de terra, com a nova ponte vai ficar facilitar, porque vai ser uma ponte que vai suportar até 30, 40 toneladas. Então é importante. Então, as estradas rurais e as máquinas também foram uma dor de cabeça. E eu cheguei à conclusão agora, passado 3 meses, de que nós vamos ter que comprar máquina. Máquina. Precisaria comprar uns 10 caminhões, que não tem... a maioria dos caminhões são velhos. E ao menos uma patrola e mais algum equipamento para básico. E também, evidentemente, que nesses 90 dias fiz bastante gestão. Nós fizemos todo o levantamento das unidades de saúde que tem que consertar, todas, né? Todas, não é uma, todas. E vamos ter que investir em torno de uns 6 milhões para deixar isso mais ou menos em ordem. Mas não temos esse recurso, então acertamos lá na gestão também, junto com o deputado Reichenbach. Fomos lá e acertamos com o Beto Preto, ele vai nos dar 9 neste ano, 2 milhões e 700. Está lá, está protocolado, daí projetos prontos, apresentados, né? Então está bem legal, porque eu montei uma equipe de projeto grande, na verdade nós aumentamos em 4 profissionais, entre engenheiros e arquitetos, para ter um projeto bastante. Isso é promessa de campanha também, né? Isso. É projeto. E daí está lá os projetos fazendo, e precisa, né? Então, 2 milhões e 700. O projeto da farmácia Núcleo também, que é projeto de campanha, já está pronto. Se tudo der certo, eu diria assim que vamos tentar lançar essa obra dentro dos nossos 100 dias, até o dia 12. Claro, se der para assinar a hora de serviço já com o orçamento pronto. Então, um trabalho super, super bacana, grande, que também vai exigir investimento. Nesse período também é algo de promessa de campanha, que foi a questão do apoio aos autistas, né? E TDAH e todas essas doenças neurodivergentes. Fizemos uma parceria, eu digo que eu falei com o Dom Edgar, nosso bispo da Mitra Diocesana de Palmas e Francisco Beltrão, em que ele faria por que eu falo parceria? Na verdade, nós vamos alugar ali, Ivo e Badier, o seminário, você está sabendo. Ah, sim. Fizemos o lançamento.
Porque é uma área que tem uma área lúdica, tem lugar para os pais, tem lugar para estacionamento, bastante verde, Espaçosa, né? bastante espaço. Vamos investir agora na preparação em torno dos 300 mil a 400 mil, mas o aluguel foi feito um abatimento de 50% do valor avaliado pelas imobiliárias. Então, o bispo sensível com a questão nos colaborou, então isso também já está fechado dentro dos 100 dias. Claro que eu posso falar assim, todo dia tu tem uma dor de cabeça, mas assim, como a gente não tem assim, cara limpa, né? Não tem rabo preso com ninguém, não tem problema nenhum, tem as pressões políticas, né? Vocês sabem que tem, mas a gente vem administrando. Então foram dias super intensos, muito intensos. Eu por exemplo, nós conseguimos já iniciar asfalto, tá? Com recurso, alguma coisa própria, mas uma das grandes conquistas nossas, sem dúvida, foi as 360, em torno de praticamente 400 vagas de creche e 600 alunos novos na rede. Então isso foi fantástico. As vagas de creche, elas foram conseguidas com gestão. Colocou mais 3, 4, as salas comportam sem perder qualidade, sim, mas exige mais um professor. Então nós não titubeamos e contratamos o professor. Vai dar cargo na folha? Vai. Mas isso deu uma aliviada estrondosa. Percebeu que melhorou bastante a questão de vaga. E também encaminhamos no PAC 5 e também no governo do estado, vão ganhar 2 creches, né? Isso já está certo, vendo do governo anterior, que já vinha uma gestão lá do deputado Traiano, que a gente está super feliz. E também nós vamos pegar 3 do governo federal. Então já estão cadastradas. Nós estamos animados que em 4 anos devemos ter 5 novas creches para François Beltrão. Também encaminhei para uma coisa minha que está lá no plano de governo, uma lei para as empresas privadas que queiram participar de um processo licitatório na prefeitura municipal para ofertar vagas de creche privado, e o município paga, vai dar um voucher, né? Uhum. Então tem ali, vou dar o exemplo da Escola Mundial ali na frente, ela já presta serviço. Então de repente ela consegue colocar mais 20 crianças com o mesmo custo operacional praticamente. Então nós vamos ter essa lei, está na Câmara já faz uns 15, 20 dias, é uma novidade e nós vamos implantar. Eu também quero uma coisa, viu? Não sei se assim que eu vou estudar. Eu vejo assim que nós temos que avançar um pouco e de repente a gente estuda alguma coisa na administração das escolas também, mais moderna, né? Que eu vi um projeto lá de Minas Gerais, que o Estado do Paraná também está estudando, mas isso é mais para frente. Eu só dei uma estudada agora, mas vou deixar para frente. Nós avançamos também naquela questão da parceria público-privada, fui a Brasília, da iluminação pública, que nós vamos continuar com esse processo, porque eu tinha alguma dúvida, porque ele foi um processo que não foi, até então ninguém conhecia, eu agora abri para todo mundo conhecer, vereadores e tal. Teve audiência pública também? Né? Tem audiência pública, então nós vamos dar andamento, porque eu vi que é uma economia por parte do município e aumento da eficiência. Lógico, nós estamos só falando das coisas boas, mas eu pesquisei várias cidades, das cidades que implantaram, eu diria assim que tem 60% que está positivo. Tem umas que deram problema, porque é um contrato a longo prazo, então a gente sabe que isso é uma espécie de privatização, e são 14 anos, então a gente tomou muito cuidado, mas demos andamento. Porque se eu quisesse voltar atrás, tinha que pagar uma multa de 1.800.000. Então, daí, então vamos tocando, mesmo porque o programa é bom, a gente gostou, sim, né? Sim. Mas nós avançamos muitas coisas, vou falar para vocês. Esporte, foi uma revolução no esporte Beltrão. Nós estamos com 8 modalidades nas escolas, nas nossas escolas, com 800 alunos participando de vôlei, de ginástica olímpica, de basquete, futsal. Isso aí, por que eu me entusiasmo com isso? Porque isso aí vocês sabem que é aluno que retém que tu fica lá na escola. Sim. É uma espécie de contraturno. A professora Hilda, a nossa secretária, aliás, a primeira mulher secretária da história de Beltrão, que faz um trabalho maravilhoso junto com toda a sua equipe. Na sua administração, primeira mulher vice-prefeita e primeira mulher secretária de esportes. Isso.
Então, ela trabalha muito bem e a gente está feliz porque, de fato, nós já estamos atendendo. Evidentemente que tivemos que mudar ali a quadra do Marreco, do Arrudão, né? Tem que cuidar porque... Onde o Marreco joga. Porque daí já é confusão. Nós temos que... o Arrudão, mudamos a quadra, por quê? Porque quando falaram para mim, eu fui lá ver, que tinha risco de acidente grave, porque a madeira podia soltar uma lasca, como vocês sabem, tem jogador que já até faleceu, porque lá entrou uma lasca na perna. Uhum. Mas não vai acontecer, nunca aconteceu. Olha, amigo, quando tem risco, pode acontecer a qualquer momento. Nós, como alternativa de colocar de novo o assoalho, era em torno de R$700 mil, e nesse momento não tinha o recurso, nós adotamos o polipropileno, e que é amplamente comprovado no Brasil todo. E a ideia é assim, o seguinte: a vantagem do propileno, que se dá defeito em algum espaço, tu vai lá e troca coloca outro. Se quiser trocar a quadra inteira em 2, 3 dias, você troca, né? Mas não por isso. Então já teve um jogo do Marreco aí no último sexta-feira ou sábado? Sexta-feira. Que eu estive lá e foi 2-2 o jogo, né? Um jogo emocionante. Então também conseguimos fazer isso nesses 100 primeiros dias. São ações não é uma ação de impacto assim, uma obra tal, né? Deve ter uma rede, a rede social aí, esses blogs, essas páginas. Mas não inaugurou nada em 80 dias. Sim, vai inaugurar o quê em 80 dias? 80 dias você não faz nenhum projetinho, né? Então, mas assim, ações muitas. Por exemplo, a questão que nós tivemos assim, eu diria assim, que temos que se agradecer ao PET-Scan, né? Que não é uma ação assim, só do município, mas o município sempre junto, que vem desde o ano passado, evidentemente. Mas o trabalho do ex-vice-prefeito Eduardo Chiré tem que ser valorizado, da deputada Luciana, não tem problema nenhum. Sim. Sabe? Tiramos foto. E ainda sábado passado agora, vou esquecendo uma coisa aqui, já vou falar. Sábado passado tivemos uma ação extraordinária na praça, acho que mais de 3 a 4 mil crianças, e também recebemos aí 3 caminhões para coleta de lixo, e já na segunda-feira colocamos recolher vidro, que nós caminhões tudo velho arrebentado, 5 caminhões velho arrebentado, e quando um quebra dá um transtorno. E já colocamos o vidro, e também a parceria com a 2.700.000 a Itaipu aplicou esse projeto, que ela nos deu a esteira e as carregadeiras, aquelas automáticas para carregar os fardos de lixo e recolher o resíduo reciclado, né? E então, com recurso da Itaipu, inclusive os barracões que nós concluímos agora, a parte elétrica, janelas, acabamento, foi um trabalho extenuante, mas está lá praticamente pronto. Então foi muito positivo. Mas nós temos um trabalho espetacular. Olha só, quem critica não sabe o que acontece em Beltrão. Dengue. Fizemos 8 bairros de dengue e vamos continuar. Recolhemos incríveis 80 toneladas de lixo. Gente, pesadinho. Por que eu acho incrível? Onde é que estava isso? Estava no fundo do lote. Sim, e fazia anos. E eu digo assim, com a maior humildade do mundo e com o cuidado também, puxa, como diminuir os casos de dengue? Não sei se foi isso ou não, mas eu quero dizer assim, para entender 7 mil ano passado para menos de 150 esse ano. Mas isso não é motivo assim de comemorar nada, né? E também lançamos a campanha da vacinação da gripe, já está rodando. Nós conseguimos instalar o botão do pânico em todas as escolas, né? Nós lançamos agora, anteontem, a consulta agendada por aplicativo, em que você vai ter o prontuário aqui do remédio que você foi dispensado para você, da consulta que você fez, do exame que você fez. Se você está em Curitiba viajando e fica mal, a minha vida está aqui, sabe? Olha a modernidade que nós estamos aí. Sim. Nós estamos superando nesse tipo privado. Saúde tem que reportar a unidade UPA. Atendimento em média 22 minutos,
aumentamos em 2.000 atendimentos de dezembro para março. Por quê? Qualidade no atendimento. E também tomo cuidado, não é motivo de vangloriar. Por quê? Esse excesso de demanda nos preocupa porque sai da iniciativa privada e está vindo para o nosso serviço. Porque a UPA tem um diferencial, ela atende na hora. Quando se for mesmo em hospital particular, você vai no pronto-socorro, não tem todos os profissionais ali disponíveis. E nós temos uma rede, então sai dali, ou vai para o regional, ou vai para o HGI. Né? Então, por que eu quero insistir nisso no sentido de que temos que tomar cuidado para não inviabilizar. Então, nós estamos com um programa de cirurgias eletivas, vamos fazer mais agora. Então, a UPA tem lá o Edson Cancelier, que foi assim uma pessoa que nós encontramos, né, que foi candidato a vereadora, vice-prefeito lá de Salto Londres, e com conhecimento extraordinário, foi indicado pela vereadora Annelise, tem que falar isso, que senão a Annelise estava comigo. E assim deu muito certo, porque quando ele veio fazer a entrevista, eu fiz vários questionamentos, tal, né? Mas isso é natural. E deu muito certo, e ele é uma pessoa assim, sabe o que é um gerente? O gerente é aquele cara que cuida do vidro quebrado, do jardim, do buraco, da porta que não abre. Então ele tem esse perfil e é assim, um motivador da sua equipe. Então a gente vai lá, tem toda uma equipe muito motivada e foi muito, muito bom. Tivemos assim a questão da transferência também do Hospital São Francisco da pediatria para o HGI novo, também a transferência da obstetrícia e ginecologia foi lá para cima, foi processos difíceis, mas firmes fizemos, que a Cíntia Ramos, nossa secretária. Está concluída a transição do São Francisco? Dessa fase, sim. Agora tem que avançar um pouco mais. Só que nós estamos preocupados com a perna financeira. 2 hospitais nós não vamos poder tocar. Sabe? Não tem, porque o nosso teto é o mesmo. Então, quando você vai fazer uma obra, um investimento, você tem que pensar primeiro nisso, não depois. E qual é a proposta que tem para o São Francisco? O São Francisco agora continua com UTI, pediátrica especialmente, e a UTI que tem lá, que nós vamos precisar, os leitos, a neurologia e assim, clínica geral, né, por enquanto. Então, como há uma possibilidade do próprio Santé assumir o São Francisco, daí, de qualquer forma, o município que é o que tem a gestão do recurso, que ele é a gestão plena, né? Então, a gente está presente nisso. Mas se ficar com os dois, vai ter orçamento para manter os 2 hospitais? Esse que é o problema. Então, porque eu fui a Brasília agora, e eu fui lá no Ministério da Saúde, eu fui lá assim, nós precisamos ter no mínimo para média e alta complexidade um aumento de 6 milhões no ano, 500 mil, mas para cada hospital. E nós temos também o menino, Deus Menino, né? Que é também recurso do município via gestão plena. Então, nós temos que pedir um aumento. E nós tivemos o apoio lá da deputada Luciana, que foi junto conosco. Ali não tem alternativa, senão nós não vamos aguentar o rojão, sabe? E também quero dizer para vocês que a vinda do PET scan foi uma conquista espetacular, já que estamos falando em saúde, porque Beltrão passou o 6º município do Paraná com PET scan. Falei com a classe médica, eles acham que um PET scan em cidade com menos de 500 mil habitantes não dá certo. Mas aí é o seguinte, nós temos que aproveitar essa oportunidade, porque para ir a Cascavel é altamente desgastante, para quem está com dor é difícil enfrentar a estrada, e o fato de estar aqui, nós vamos ter uma região toda vir para cá. Para nós, para ele ficar assim, como viável economicamente, seria que o pessoal de Pato Branco também mandasse para nós. A gente teria assim, racionalidade de uso e o aparelho que você paga. Por que eu digo que você paga? Por exemplo, o HG ele está com 150 nascimentos e hoje lá tem 10 internados, por exemplo, 20. Ele tem que ter 50 internados, 100 internados, para que o recurso, porque a mão de obra está lá disponível, a energia é a mesma, a água é a mesma, né? Então a gente tem que falar bastante disso. Também quero dizer para vocês que nós fizemos um trabalho de assistência social, que o nosso Felipe Gueiros é o nosso secretário. Também uma iniciativa do prefeito, né? O prefeito, junto com o CONSEG, a Polícia Militar e outras entidades. Eu, numa terça-feira, rede social, tal, prefeito não sei o quê. Falei, mas espera lá, mas o que o prefeito tem que ver com isso, exclusivamente? Falei, sabe o quê? Vou lá. Daí corri aqui, falei com o
coronel, vamos fazer uma ação? Quando? Amanhã. Amanhã. Aí começamos aquela ação, que é a abordagem. Mas a assistência social já vinha fazendo, de uma forma não tão presente. Recolhemos mais de 30, né? Mas está bem complexo. 30 dentro da norma, com médico, com enfermeiro, com assistente social, com psicólogo e acompanhado da polícia à distância. Por isso só fez a primeira sondagem para ver se o cara estava armado ou não. E depois a polícia, por orientação da Defensoria Pública, que me mandou um ofício, pediu para a polícia não ir mais junto para não assustar o indivíduo em situação de rua. Tem que falar assim. Mas daí tá. Daí então eu penso o seguinte, que também daria para contestar isso aí, porque quando você está lá na praça com tua mamãe, com teu pai, com teu filho, há porque falaram o direito de estar na rua, sim. Mas nós também temos o direito de estar na praça. Exatamente. E não ser incomodado. Exatamente. Né? E como eles pedem dinheiro, gente, isso aí eu vou te contar, eles só ficam na rua porque eles ganham muito dinheiro. Muito. Eles ganham em torno de 200, 300 por dia. Por quê? Mas nem é esmola, é por questão de dizer, eu não quero me incomodar, ele vai lá e risca o meu carro, vou lá do 10, do 20, né? Então tem acontecido muito isso. E há uma determinação que nós íamos fazer uma campanha não dê esmola e não pode. Nós tivemos que abordar essa campanha que íamos fazer. Mas, enfim, deve ter lá seus motivos, né? Nós também conseguimos aqui nesse período, Ivo e Badier, iluminar o trevo lá em cima da Alto da Júlia. Nós fizemos, né? Conseguimos fazer. E o sonho que eu falei antes agora, até o dia 12, começar a desassorear o lonqueador. E também tem um programa importante que nós lançamos já, que é o Qualifica Beltrão. Esse também faz parte da nossa campanha. Já o secretário Lucas Gomes Oliveira é o responsável da pasta. Então, dentro do nosso governo, eu sempre digo, quem é o secretário que entra lá na prefeitura e está lá hoje, se ele não sabe o que fazer, ele só vai lá e abre o nosso programa, está lá, junto com o planejamento Coelho, e sabe o que fazer. Então, dentro da lá tem qualificação, né? Qualificação, um programa permanente. Esse é o grande desafio, né, Lucas? É você ter programas de qualificação. Vou dar um exemplo. Agora vem a Soro Renner. Ela precisa técnicos em análise de soro, de leite. Então, nós precisamos com 10. Então, vai nos chamar, nós vamos qualificar. Lá, a indústria de alumínio lá de Marmeleiro precisa 20 de metal mecânica, torno mecânico, sei lá, coisa parecida. Ou cara que lixa tal. Nós vamos lá e vamos preparar. Sozinhos não, nunca sozinhos. Com o SESI, Senai, com os sindicatos, né? Com o município, evidentemente, e as universidades, né? Esse é importante. Outro dia eu estava num sindicato, foi o CIEMACO, se não me falha a memória. Por isso que tem que coordenar, tem que ter coordenação. Eles têm, por exemplo, sabia que tem demanda de curso. Para vendedores tem bastante curso. O CDL, fiz um reunião com o CDL, eles querem, por favor, faz curso de vendas. Mas, por exemplo, hoje há uma deficiência de pessoas que limpam banheiros. E precisam de curso. Curso, sim. É como manusear produto de limpeza, por que usar uma luva, por que usar uma máscara, como que eu faço uma limpeza, eu posso pegar o pano na mão quando está úmido para torcer, por exemplo. Então tem curso para isso. Então a gente quer avançar. E eu digo para você o seguinte, só vamos avançar de verdade com base, não adianta só pintar por fora o posto de saúde, tem que ter conteúdo. Nós temos que ter educação, a educação formal, acadêmica, que ela é importante, mas a mais importante é a fundamental, que é até o 8º ano, que daí isso desperta e poderá dar qualidade. Mas o ensino técnico, então nós estávamos atrás aqui de um IFR, que era Instituto Federal de
O Instituto Federal, aquele que é uma... Vocês conhecem, que ele é exclusivamente técnico, né? A nível médio e a nível superior. Nós fomos falar com o TF, o professor Hernan, e daí surgiu a ideia de... para que mais uma estrutura se nós temos a UTF-PR? Então, eles fizeram um grupo de trabalho, nós estamos juntos, para que a própria UTF possa fazer isso de uma forma legal, com uma contratação de alguns professores em áreas diferentes, mas é um processo incipiente, sabe? Um processo que está no início. Tomara que dê certo. Outra coisa importante que a gente fez, importantíssimo, muitos anos que a Polícia Militar quer uma ligação com o nosso DBTRAN e as câmaras que nós temos no DBTRAN. Nesse governo, falei, Coronel, nós vamos fazer, e início de janeiro, chamei o Cletson Lodge, que é nosso secretário de Ciência e Tecnologia, que nos ajuda muito, porque ele está modernizando lá a prefeitura. E dia 11, vocês já estão convidados, vai ter vamos inaugurar a ligação do DBTRAN com a Polícia Civil e a Polícia Militar. Porque é tão importante que vai vir o comandante-geral da Polícia Militar, lá de Curitiba, que é o Coronel Pitts me solicitou que eu convidasse, para vir nesse evento. Conseguimos fazer dentro dos 100 dias. Isso são 200 câmaras que agora vão ter acesso direto para a Polícia Militar. E o bandido, que se ele sabe que ele está sendo observado, evidentemente que inibe. Mas também a gente fez estudo para colocar, ampliar a Câmara para 400 câmaras em Beltrão, com uma super central, mas isso significa em torno de 150 mil por mês de recursos que tem que pagar para a empresa que faz isso. Projeto complexo, só que em contrapartida ele evita muito assalto e tal, só que o município hoje não tem caixa para isso, né? Mas estão estudando, vamos fazer. Por falar isso, nós implantamos o botão do pânico em todas as escolas, né? Vai lá, a diretora tem qualquer indício de insegurança, ela pressiona o botão do pânico. Então, também na agricultura, vou falar para vocês que eu falei antes da agricultura e das estradas rurais, nós voltamos com o Banco de Sêmen, que é a secretária Denise. A secretária Denise está cuidando disso, lá da agricultura, e a Denise tem um grande desafio que no meu governo, queria abrir 3 queijarias, viu, gente? Sempre falo isso. 3 novas queijarias? Como é que nós não temos uma queijaria em Beltrão? Tem Salto do Lontra, tem aqui em Itapejara, tem ali no Verê, tem em Coronel, não temos. Então, estou querendo chamar os brios aí, nosso povo aí, para abrir queijaria, porque nós precisamos do soro, do creme do leite, só para as indústrias, né? Então, nós só temos aquela da Rose Capra, lá na Água Vermelha, né? Que hoje está funcionando, as outras foram fechando. Então, tem que fazer funcionar. E que a nossa maior matéria-prima qual é? É o leite. Então, temos que se industrializar mais, né? Que daí agrega mais, emprega mais, dá mais renda para as famílias. Então, é muita coisa que nós trabalhamos nesses 100 dias. E acontece até o dia 12, vai acontecer muita coisa boa ainda. Claro que tem que assim a parte orçamentária nós temos que rever toda, porque ali está no orçamento, está 150 mil para aplicar na prefeitura, 50 mil para aplicar no aeroporto novo. Tudo isso causa problema, sabe, para a equipe. Então tem que ir lá ajustar. Tem os precatórios também. Os precatórios. Então esse é um problema que eu vou ter que discutir com a sociedade. Sabe por quê? É impossível. Falei hoje, todo dia eu chamo o juiz, viu? Qual é a solução que você me dá para o precatório? Quem tem para receber, quer receber. E até agora, que nós estamos no grosso da arrecadação, não, porque nós estamos pagando. Tem mais uma coisa importante aqui. Os precatórios são 55 milhões que tem que pagar numa paulada só. Não tem. Então há uma corrente dentro da prefeitura que defende que nós vamos emprestar para pagar precatório. Eu não sei, vou jogar essa bomba lá para o ratinho. Não sei se adianta. Mas, enfim, porque nos tira toda a capacidade de investimento. Toda. Porque nós temos que pagar 25 milhões esse ano do Previbel. Foi pago anos anteriores, a metade disso já era para estar pagando. Ano passado foi 12. Ele foi
7, 2021, 8, 22, por aí assim, a grosso modo. E o ano passado foi 12. Daí de repente a planilha foi para 25 esse ano. Mas duplicou, né? É. Então, daí assim, e estão pagando 2,5 por mês, em torno disso por mês. E daí agora, então, temos que ter uma lei, a lei já está na Câmara, já foi aprovada, e nós temos que pagar. Mas o precatório, de fato, Badier, esse é algo assim que nós vamos ter que se virar nos 30. E se tivesse uma forma do governo federal nos financiar, por exemplo, até dentro de um programa do FGTS, por exemplo. Se o FGTS, que nós entramos com um pedido, se o recurso do FGTS arrumasse lá uns 60 milhões para nós pagar em 30 anos, coisa assim, né? Porque o ano que vem daí já diminui esse grande volume. Sim. Né? Mas é isso. Então, uma pergunta? Mais? Várias não deixei perguntas, vocês falarem? Mas fazendo uma avaliação, Pedrão, de item por item, aí, tipo, o que está na sua avaliação pegou razoável, ou bom, ou muito bom, né? Começando pelo relacionamento político, como está? Articulação, que o senhor fala da importância, né? Sim, com o eu governo diria do Estado assim também, que governo federal. eu tenho a articulação com os deputados federais está ótima. Com os deputados estaduais tenho bastante adesão, tá boa. Nós temos assim, tenho dito e falo sempre, vou falar aqui, que eu bandeira branca, todo mundo é bem-vindo, né? Já pedi audiência lá com o deputado Traiano, tenho procurado, tenho com o deputado Rochenbach, o deputado Anibélia, que é do nosso partido, né? O deputado Gugu Bueno, o Alisson, o deputado Vermelho, nós arrumamos uma verba, a Rose Pedrão, minha esposa, foi lá e conseguimos uma verba de R$1 milhão. Também quer nos ajudar. Então, tem muito deputado querendo ajudar. Então, neste momento, eu, na parte política, dizer assim, mas você vai para que lado? Eu vou, porque agora, no momento, a gente tem que fazer articulação. Então, ela tá bem. Aqui eu acho que tem um povo aí que não entendeu ainda que a eleição acabou, né? Que ficam mandando WhatsApp, até para a gente, enchendo o sapato por qualquer coisinha. Mas a eleição acabou. Então, o que eu posso falar para o povo aí que perdeu, por exemplo, que a eleição acabou dia 7. Não tem porquê. Então, o que sabe que eu estou dando de exemplo? Que nem outro dia, estava no evento aí, houve uma coisa bem deselegante assim, lá na OAB, deixar de fazer um cumprimento. Não da nossa parte, né? Da outra parte. Eu acho que isso aí é uma idiotice, porque quem votou em mim foi a opção do povo. Então tem que passar esse momento. Sim. Inclusive com a pessoa que fez isso, é a pessoa que eu sempre apoiei no passado. Por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui. Eu falo sem medo, olhando para a câmera. Quando o Cordaz perdeu a eleição, que inclusive eu apoiei, nós ficamos... Neto recebeu, eu fui lá na posse do Neto, eu era presidente da Associação Empresarial, dei os parabéns, olha, precisa da gente, estamos aí, beleza. Cordaz se afastou, deixou governar. Neto perdeu a eleição, nós assumimos, Neto se afastou, nós podemos governar. Então, o recado que a gente tem que entender é que agora a gente também quer essa condição. Sim. Né? Sim. Que houve um período ali, agora já está melhor, mas tem que deixar nós governar. Porque o que tem que cuidar é o seguinte, esse dia eu falei assim lá numa reunião da imprensa, lá, com os vereadores. Quem ama a cidade não faz o que faz umas redes sociais que são, na verdade, remuneradas para isso. Não faz assim aquelas imitações idiotas, né? Porque isso denigre a cidade. Sim. Porque é aquilo que eu falei antes, o cara quer comprar um apartamento aqui em Beltrão, vem com essa notícia e tal, mas que não é verdadeira, porque eu quero desafiar alguém, ter um histórico aqui em Beltrão, desse povo aí, parecido com o meu, sabe? Eu não sou um sujeito milionário, nada, sabe? Eu estou aqui por amor à camisa. Eu sei que é discurso de político, mas eu não sou um sujeito milionário e estou contente com o que tenho, não tem problema aí, 50 anos trabalhando, 60 anos de contribuição previdenciária, 52 anos de contribuição previdenciária, mas sempre fazendo pela cidade. Ivo, eu nunca falei isso para você, mas eu arrisco dizer que se o Pedrão não tivesse
assumido muitos projetos, o Beltrano não seria o que é. Eu vou citar uma porção de coisas. Eu tive envolvido em tudo. Mas nunca, quero ser político. Tanto é que eu tenho 70 anos agora que virei prefeito. Sim. Sabe? Então, foi meio natural, né? Exato, você tem que desprender um pouco. Você tem que querer. Mas tem que desprender. E eu vejo muita gente assim, muito focado. Mas daí o cara não criou um histórico, não tem um grupo. Né? Então, daí ao menos quer dizer assim, deixa a gente governar, vai chegar a tua vez, porque daqui a 4 anos muda. Né? Seu Pedrão é prefeito, é mais pelo que ele fez do que pelo que ele disse, não é assim? Com certeza, né? Com certeza. Então, mas enfim, eu digo assim... E a sua avaliação nessa primeira arrancada aí do seu secretariado, como está? Eu digo assim que está muito boa, né? Nós temos todos os secretários trabalhando bastante. Tem o Kemp, que é da administração, que tem muito serviço, muitos desafios, né? Tem a parte jurídica também com bastante desafio, que tem o Marcos Suzinho e o Guilherme. O Lucas Gomes de Oliveira dos Comércio, enfim, todos eles. O William Madruga, vocês conhecem, o Júnior Galvão vocês conhecem, a Denise também é bem conhecida, o Cela é bem conhecido, o Felipe Gueiros não era tão conhecido, mas tem se revelado muito bom, conhecedor profundo, não tem muita vontade. A Cíntia Ramos, conhecidíssima, conhece a saúde como ninguém. Às vezes eu preciso segurar a Cíntia, calma aí, Cíntia. Né? A professora Lourdinha nos ajuda muito, a minha vice, super valorizada por mim. Tem toda uma parte de engenharia, eu não sei se eu esqueci algum secretário, mas o Irineu Miller, meu assessor de gabinete, a Hilda, que eu já falei, né? Que também está ótimo. Eu disse assim que meu secretariado, me desculpe os outros, mas dá um show, né? Que bom, né? Porque assim, eu tive dificuldade para dizer. Finanças que está fazendo conta. E o Ednilson das finanças, o Ednilson é o cara que mais sofre lá, porque eu digo, Ednilson, o que você vai fazer com os precatórios, Ednilson? Né? E a Marta, contadora, também pessoa super competente. Então a gente tem que ter um time bem bacana. Né? A cultura, olha só quanto... Eu nem anotei assim da cultura. Nós voltamos a fazer carnaval. Sim. Pô, mas carnaval você gastou uma fortuna? Nada. Nós fizemos 3 carnavais pequenos, que a Fran coordenou tudo isso, com muita experiência. A Fran até me surpreendeu, conhece bastante. Sem muito confusão, pouquíssima. Ela fez 3 carnavais. Fez aqui no Mercado Municipal, fez lá no bairro Alvarado e lá na Cidade Norte. Com pouquíssimo dinheiro, nós, no total não gastamos 100 mil reais com tudo. Então, para dar um resgate também, para dar uma alegria para a cidade e tal. Sim. Então foi muito positivo. Mas o secretariado, assim, com raríssimas exceções, tem a Flaviana, que é secretária da Mulher, que também nesses 100 dias conseguimos organizar cada mãe brasileira, né? Que vai inaugurar agora dia 11, vai ter a ministra aqui, tá? Dia 11 vai estar cheio de eventos aqui em Beltrão. A inauguração da casa, por questão de agenda, vem a ministra e a deputada Leandre, nossa secretária, dia 11, às 13 horas. Né? Eu tenho o trabalho da Rose, que faz um trabalho espetacular na área social, faz mesmo, na área social, e às vezes há até uma crítica, né? Mas você, a Rose e tal. Falei, meu Deus do céu, eu fico feliz que ela faça, porque daí não é uma coisa menos para a gente. Sim. Os clubes de mães têm uma liderança estrondosa, na área empresarial tem uma liderança estrondosa e ajuda. E eu acho que é positivo, porque daí é o seguinte, um papel, vieram até um graudão aí. Pois mas a Rose, não sei o quê. Não, escuta aqui, ó, você é misógino, primeiro. Segundo, mas daí não teve a esposa do Rochebach que se envolveu, do Cordão se envolveu, não sei o que não se envolveu, mas problema delas, né? Porque sabe que quem pega uma entidade, faça para tu não se arrepender depois daqui 5, 6 anos, puxa, não fiz nada. Então, e ela, vamos supor, nós nos espelhamos muito na esposa do Ratinho. Tanto é que a Rose foi lá, foi recebida pela esposa do Ratinho. E está liderando um grupo de mulheres aqui, de todas as prefeitas e vice-prefeitas, que vão ter um grande encontro aqui na região. E ela está organizando um casamento coletivo, talvez vai ser o maior aqui do Sudoeste, para setembro desse ano. Então, são inúmeras ações. Então, na verdade, ajuda. Agora, mas sem pretensão política nenhuma, não queria saber nada disso. É para trabalhar. Então, o papel de uma vice, de uma primeira-dama, ela tem um papel importante, mas na área social, sabe?
Então, na área social, cuida disso, cuida daquilo. E, por exemplo, os 82 clubes de mães que ela está à frente, gente, vocês têm que conhecer o trabalho que sai lá. Quando a Rose foi a Curitiba, lá na Primeira Dama, eu falei, vai e compre uma... Que eu fui lá conhecer o trabalho que faz lá no Espaço da Arte, tem uma pessoa maravilhosa lá que cuida e faz trabalho espetacular. Eu vi uma bolsa lá, eu não entendo de bolsa, mas enfim, putz, eu achei bonita essa bolsa, quanto é? R$500. Falei, nossa! Não, mas é que as mães que fazem do Clube de Mães, é um trabalho assim que chega a demorar uns 15, 20 dias fazer uma bolsinha daquela. Nossa, eu comprei uma, a Rose comprou, levou para a Primeira Dama. Então, e a Primeira Dama lá do Ratinho trabalha muito na área social. Então, a gente não tem que ter medo nenhum que se envolva. Que nem agora vem a campanha do agasalho. Tomara que ela toque esse negócio, eu acho que vai tocar. Você tem que falar, claro, tem a Flaviana, que é da Secretaria da Mulher, mas esse é um trabalho, nem da Secretaria da Mulher, é da Primeira Dama. É da Primeira Dama. Da Primeira Dama. Então, tem primeiras damas que não se envolvem, tem primeira dama que se envolve. Né? Depende de cada uma. Então, eu acho importante que nesses 100 dias também ela teve um papel importante e estamos juntos para que tudo funcione bem em Francisco Beltrão. E, claro, nós temos assim desafios importantes, que eu vou repetir aqui, que são muito grandes, que é exatamente recurso. Por exemplo, nós temos que arrumar, gente do céu, todo o asfalto do centro, por exemplo, praticamente, sabe? Então, eu pedi um recurso para o Estado de 35 milhões, empréstimo, tá? Porque não tem como. Hoje, o nosso recurso nós estamos falidos em termos de recurso financeiro. Nós recebemos a prefeitura um líquido com R$1 milhão, e com 13 para pagar, logo no primeiro mês. Enfim, para nós, que eu queria aplicar integralmente na recuperação de vias. Sabe? Do centro da cidade, o prefeito falou? Do centro da cidade, especialmente. E tem um outro programa que nós já estamos conseguindo com o deputado Reichenbach, muito importante, que é asfalto sobre leito natural. Já está mapeado, o projeto pronto, o William tocou todo esse projeto, junto com o Júlio Galvão e toda a sua equipe, evidentemente, de 12 milhões para asfalto sobre leito natural. Está bem andado, então, se nada alterar... que é esse? É asfalto para o interior? Não, é asfalto sobre leito natural na cidade. Tá? E nós vamos conseguir, assim, estamos trabalhando com o governo para conseguir, há um sinal, eu até vou de novo Curitiba, e é ruim de Curitiba, tá? Não é pensar que é bom de Curitiba. Você fica 7 horas na estrada aí, sai de lá 18 horas, às vezes, 19, é um saco. Mas tem que longe, aguentar. né? É longe. Precisa avião. Precisa avião. Avião. Mas teria que ter um avião assim, que nem lá em Cascavel, sai de noite e daí volta na outra noite, sabe? Então seria bacana. O horário tinha que ser bom. Então, né? Esse recurso, nós estamos pleiteando aí um recurso para a cidade e para a estrada do interior. Estrada do interior, nós temos um compromisso em melhorar. Então, daqui para frente... projeto de asfalto, de pavimentação para o interior? Como é que... Pavimentação, sim. Tudo interior agora com pavimentação. De preferência, asfalto, sabe? Então, onde tem calçada que está ruim também, a gente quer. Agora, vamos fazer uma já aqui, ali lá no Furlan. Para encerrar, então, prefeito, como é que tem sido nesses 100 dias a relação prefeito, executivo com o legislativo? Eu diria que tá boa, tá excelente, porque cada um tem um estilo de governo. Eu converso com todos os vereadores. Evidentemente que nós temos a nossa base de 7 vereadores, que tem a liderança da Aline Jesus, e assim, no começo foi difícil porque o vereador novo, ele é bastante cobrado da comunidade, e tu não consegue atender. Eu quero hoje isso, quero aquilo. Não consegue atender no momento, então tem essa ansiedade. Mas agora estão se assentando as coisas, estão entendendo. E a base, nós temos a base de votação, sim, nós temos aí em torno de 10 vereadores. Mas também como temos um bom relacionamento com o vereador da oposição, no sentido de que é o que é bom projeto, eles votarão, então nessa linha acho que está muito positivo. Tá? Sim, acho que não teve problema nenhum. Não, né? nenhum até agora. Mas eu tenho um outro projeto que eu quero ver, até vou lançar no ar aqui, ó. Tem um projeto ali que eu sei, é difícil, vamos lá. Sabe o Parque Boa Vista? Sim. Ali industrial.
Ali não tem uma área ali que tem uma casa velha ali e tal, né? Sim. Que daí tem aqui o Clube do Chá. O Clube do Chá hoje não tem entrada, né? Sabe, né? Uhum. E aqui é uma área privada, esse pedaço que tem 3.500 metros, que é uma área privada. Altíssimo valor. Nós queremos adquirir esses 3.500 para fechar o parque e fazer uma pista com emborrachada ao redor do parque de 800 metros para quem quer correr e caminhar, com polipropileno externo, e comprar essa área aqui. Por quê? Se nós não comprar essa área, o empreendedor vai começar a fazer prédio ali e estraga o parque. Então, ali são 3.500. Então, nós queremos comprar para fazer um negócio bacana. E aí, então, os vendedores... É algo que custa caro, mas nós não vamos investir dinheiro. Nós encontramos um empresário que está disposto a fazer só troca, 100% de troca, e assim vai ser uma obra espetacular. É o parque, depois do Alvorada, é o mais usado aqui de Beltrão, sabe? Porque ele é uma área bastante habitada. E ali vai ter hotel agora, você sabe que vai ter hotelzinho lá, um hotel boutique. Então aqui, esse é um projeto que nós vamos precisar dos vereadores. Do apoio dos vereadores. Mas eles vão apoiar, sim. Não, então eu quero dizer que... mas isso aqui, gente do céu. Outra coisa, eu quero fazer as coisas com negociação de terreno com absoluta clareza. Não vai ser nenhuma reunião fechada lá no gabinete. É vereador, é avaliador, assim, bem claro, porque isso é um negócio perigoso. Então, eu quero deixar isso com absoluta clareza, com comissão de avaliação, já montamos a comissão de avaliação, vamos avaliar. Mas o que importa é que nós vamos fazer permuta. Outra coisa, vou aproveitar e falar, nós vamos vender terrenos do município. Tá. Nós vamos começar agora com um projeto piloto, até a pedido do vereador Júlio César, para vender terreno para nós aplicar, sabe aonde? Em casas populares, pequenas. Ou em áreas industriais, nós precisamos urgente área industrial. Eu tenho aí outra proposta espetacular para a indústria para cá. Nós precisamos de 10 mil metros quadrados de terreno. E na rodovia. E tá caro. Viu, gente do céu? O pessoal está ficando louco na beira da rodovia aí. Se nós conseguirmos, vamos fazer um teste piloto, porque, viu, nós temos pela primeira vez na história, a gente sabe quantos lotes a gente tem. Nós levantamos todas as matrículas. Um trabalho de planejamento, 1.900 matrículas. Mas eu vou te dar uma notícia ruim. Tem uns 40% que é invadido. Né? E eu diria assim, uns 30% que é lote porcaria. Que é aqueles lotes que quando loteia e o loteador entrega. Comigo, vou falar do teu olho aqui, não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu não libero o loteamento. Não tenho problema com ninguém. Daí nós vamos vender, porque não adianta segurar um patrimônio lá faz 15, 20 anos. Pois é. Com tanto por fazer. Então transfere, queremos fazer uma casa com 110, 120 mil, a gente faz, né? É uma ideia boa. E daí fazer casas, a ideia minha é fazer casas em vários lugares. Aqui tem um lote de 3 mil, meio abandonado na prefeitura, põe lá 10 casas, outro lugar 10, né? Mas, enfim, são sonhos, mas não é tão sonho assim também, é possível de fazer. Então é difícil resumir. Mas a relação, 100 assim, a relação dias, é muito hein? bacana. É difícil resumir 100 dias em uma hora. O prefeito está cheio. Você pode ver, né, que está cheio de notícias. cheio de projetos, cheio de energia, né? Então, imagino quando chegar ao final dos 4 anos aí, né? Claro, nós agradecemos o prefeito chão, Antônio Pedron. Pé no chão, e parte política tem que ter recursos, senão... E desejamos que continue nesse pique. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. E vamos juntos. Vamos em frente. Precisamos de todos juntos aqui nesse processo de Francisco Beltrão. Obrigado pela oportunidade de quem está nos ouvindo. E toda a comunicação é importante. Quando a gente fala em comunicação, gente do céu, a coisa complica. Como é que falava o Chacrinha? Quem não comunica se trumbica. Tá certo. Obrigado. Gente, obrigado. Beleza.